Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Estamos chegando para mais um momento de meditação na Palavra de Deus, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Sou o missionário Albênio Lourenço e que bom é ter você conosco aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. O tema de hoje, baseado aqui no capítulo 7 do livro de Jeremias. O tema de hoje é falsa confiança no templo. Olha que tema pesado, que tema interessante. Falsa confiança no templo. Quero ler para você aqui o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 7, verso 1 a verso 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor, e proclama lá estas palavras e dize: ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar nesse lugar. Verso 4. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Olha que mensagem tremenda é apresentada nesses versos do 1 ao 4 do capítulo 7 de Jeremias. Falsa confiança no templo, irmãos. E aqui foi dito que o Senhor deu a ordem a Jeremias para ir colocar-se diante do portão da casa de Deus, do templo, e proclamar ali uma mensagem. Qual era a mensagem? Verso 3. Emendai os vossos caminhos e vossos feitos, e eu vos farei habitar nesse lugar. Deus está dizendo assim: conserte os seus caminhos errados, conserte sua vida, tira pecado da vida, tira mau costume da vida, arruma a sua vida, faça um reavivamento e uma reforma. Se você fizer isso, as coisas que você pratica mudar, os seus atos, suas atitudes, se tudo isso aí mudar, se você buscar o Senhor mesmo, se você buscar a santificação e sair do mundanismo, o que é que diz? Deus vai fazer a gente habitar naquele lugar. Ou seja, irmãos, a sacudidura não vai nos lançar para fora do povo de Deus. Mas se continuarmos andando em caminhos tortos, quebrados, pecaminosos, mundanos, babilônicos, egípcios, se a gente continuar andando disso aí, mesmo estando na igreja, mas ao mesmo tempo andando como um mundano, praticando as coisas que não é do Senhor, andando fugindo da santificação, então nós iremos ser lançados fora pela sacudidura. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, entenda, você e eu seremos lançados para fora do povo de Deus se a gente permanecer em uma atitude de rejeitar cada vez mais a luz que Deus nos manda, para que a gente fique vivendo a nosso modo, da nossa maneira, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o texto disse, o verso 4, olha: não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo. Qual é as mentiras que o texto vai dizer agora aqui? Qual é a mentira? Qual é a palavra mentirosa que a gente não deve confiar? O texto diz, é a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. O que é isso? Pessoas que dizem: nada vai me acontecer de mal. Não, vai ficar tudo bem. Não vamos nos perder. Estamos na igreja verdadeira. A igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. Eu não preciso me preocupar. Não precisa, irmãos. Paulo disse: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Então você percebe que essa falsa confiança no templo tem levado muitas pessoas a viver a fé de maneira errada. Negligencia-se o Espírito de Profecia, negligencia-se a palavra do Senhor, a Bíblia, confia muito nos ministros e no templo, na igreja. Veja, a igreja como organização,
é muito importante, é uma ferramenta de Deus nesse mundo para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, mas ela não é um fim em si mesma. Ela serve a um propósito maior, e nós temos que alcançar esse propósito maior, que é nos apegar a Jesus por mediante de obediência da palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia. Você está captando a mensagem, irmão? Você está entendendo a mensagem, irmão? Então, pare de ficar, não, eu confio na igreja, tudo que a igreja disser eu sigo. Aí tem gente que segue o que a igreja determina cegamente, entrega livro e Impacto Esperança sem nunca ter lido, não sabe nem qual é o conteúdo, confia, porque é da igreja, está certo. E se não tiver? Porque existe joio e trigo tanto no grupo de membros comuns quanto nos líderes. Joio e trigo. E quem sabe o que foi escrito ali? Aí porque foi a igreja, templo do Senhor, falsa confiança no templo. Aí distribui o livro sem olhar o que é. Desconfia de obras que não deveriam desconfiar e confiam cegamente em obras que precisam ser avaliadas para poder ganhar nossa confiança. Tem gente que diz amém a tudo que se diz no púlpito. Não procura ver como um bereano verdadeiro na Bíblia e no Espírito de Profecia para ver se de fato as coisas são assim. Diz amém para tudo. Por quê? Porque é templo do Senhor, é a igreja do Senhor. Nada de errado tem aqui. Ninguém aqui, está tudo certo, não tem nada de errado. Falsa confiança no templo. Eu não preciso colocar minha confiança em templo. Eu sou adventista do sétimo dia, batizado e tenho meu nome na igreja. E sirvo a Deus trabalhando em alguns movimentos da igreja. Mas eu não posso colocar minha confiança totalmente na igreja, instituição. Eu tenho que confiar na palavra do Senhor, Bíblia, Espírito e Profecia. Enquanto a igreja determinar algo que esteja em harmonia com essas duas palavras, aí eu faço. Mas se a igreja fizer algo que não está de acordo com Bíblia, Espírito e Profecia, aí eu não faço. Essa é a regra, irmãos. Essa é a regra. Ah, que se todo mundo pensasse, como eu estou dizendo aqui, como seríamos mais firmes com a palavra? Um movimento mais puro, né? Sabe? Mais reluzente. Assim que o povo olhava e via verdadeiro cristianismo, verdadeiro adventismo em nós. Mas não. Templo do Senhor, templo do Senhor. E ao mesmo tempo fazendo coisas que o Senhor não gosta. Andando em caminhos que precisam ser emendados e praticando feitos abomináveis ao Senhor. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Não é o local que santifica o adorador. Não é o local que santifica. Eu vou para a igreja, eu indo para a igreja vai me santificar. Não é o local que santifica o adorador. Mas é o adorador que santifica o local. Está alguém em comunhão com Deus, esse santifica o lugar, santifica o trabalho dele, o local de trabalho, santifica a casa dele, o lar, santifica a igreja, e por onde ele foi, ele santifica. O jeito dele, a atmosfera é santa. Olha o que diz o Espírito de Profecia aqui, Desejar de Todas as Nações, página 189. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a forma e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é primordial nascermos do Divino Espírito Santo. Percebeu? Então, a minha confiança deve estar em Deus. Eu devo buscar o Espírito Santo. Essa é a verdadeira religião. É andar guiado pelo Espírito Santo em conformidade com a Bíblia e o Espírito de Profecia. E não se confiar porque eu fui batizado na igreja, eu já estou na igreja, não precisa mais nada. Tem muitos, né, que acham assim. Cuidado, queridos irmãos. Tome cuidado com esse tipo de pensamento. Falsa confiança no templo vai levar muita gente à perdição. Infelizmente, que esse não seja o meu caso e o seu. Deus abençoe você, Deus fortaleça a sua fé e os vejo no próximo vídeo aqui no canal, o Alto Clamor. Lembre-se que está escrito, a lei e ao testemunho, Bíblia e Espírito de Profecia. Se eles não falarem conforme essa palavra, é porque não há luz neles. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.
espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Andemos, pois, na luz que